Gente, eu acabei de ver um vídeo do Nihongando com a Nanda e eu achei muito interessante o que ela está abordando, que é a questão de comunicação das crianças com os pais pela questão, né, do português e japonês, pelos pais serem brasileiros, as crianças também serem brasileiras, mas estão estudando em escola japonesa. Então, há um conflito de línguas, porque como que vai trabalhar essa questão da comunicação, né? Então, eu achei muito bacana porque ela dá as aulas de Nihongo online dela, né? E ela abordou um tema diferente com o japonês hoje, que foi essa questão assim das mamães estarem aprendendo japonês também para estarem conseguindo conversar com os filhos, que é de extrema importância isso. Desde pequenininho, então vai crescendo, então sempre tem que estar se comunicando, conversando, e isso daí vai aumentando. E aqui no Japão a gente tem uma dificuldade grande porque a maioria dos pais não tem o domínio, a fluência do idioma japonês. E as crianças, elas estão inseridas na escola, elas estão inseridas na cultura japonesa, então elas vão aprender o japonês com muita facilidade, com muita naturalidade. Então, como elas vão estar aprendendo o idioma japonês, para a criança pequena, é claro que vai ser mais natural, mais viável ela estar conversando em japonês com os pais também. Ela não tem aquela noção de que, eu preciso falar o português. Eu estou aprendendo japonês, mas é uma outra língua. Isso, os pais que têm que direcionar. Então, assim, o que eu venho frisar aqui, que eu achei bacana, mas que eu olhei de um outro ponto, que é o que eu tenho experiência aqui, é essa questão assim, papai e mamãe, mantenham o português em casa e deixa que o japonês, a escola cuida. Por que eu falo isso? Porque se os pais são brasileiros, é de extrema importância a criança saber o português, saber a língua materna dele é a língua dos pais. Porque como que eu vou conversar com meu filho se ele só fala em japonês e eu só falo português? Quando ele crescer, como é que ele vai ter uma comunicação? Como que vai conversar? Aí a criança que só fala japonês, o pai que só fala o português, vai diminuindo cada vez mais a conversa, vai diminuindo a afetividade, vai diminuindo tudo. E isso não pode acontecer. Você tem que sempre cada vez mais estar próximo do seu filho. Então, assim, é interessante porque mantém o português em casa com a criança, que ela vai conseguir, vai crescer com o português, deixa a escola cuidar do japonês e assim, papai e mamãe também procurem estar estudando japonês para vocês conseguirem acompanhar o crescimento e desenvolvimento dele na outra língua também. Para que se ele quiser conversar com vocês em japonês, para que vocês possam também conversar com tranquilidade, com naturalidade com eles. Mas como que eles vão conversar em japonês se os pais não sabem o japonês? Então a importância de manter o português em casa é essa, para manter aquele elo, aquela afetividade, aquele laço familiar de pai e filho. Por isso que é importante vocês manterem o português e estar inserindo eles na língua japonesa, porque se vive aqui, é importante aprender a língua local, claro que é, mas é importante também estar aprendendo a língua materna e manter a língua materna por questão familiar e questão de identidade cultural também. E isso daí que é uma coisa assim que vem sendo debatido e que muitos pais eles não entendem ou eles acham que a criança ela tem que aprender uma língua de cada vez. E não é assim que funciona. Depois eu vou fazer um outro vídeo também falando dessa questão do aprendizado da criança de mais de uma língua. Porque a maioria, gente, assim, sei lá, 80% dos pais que falam comigo, eles têm essa ilusão de que a criança tem que aprender um idioma por vez. E não é isso que acontece. Pode manter o português em casa e deixar que o japonês, a escola, o social lá fora vai cuidar. E eles vão aprender. A criança aprende muito rápido, muito mais fácil do que o adulto. Então, só que, tá, eu tô mantendo o português, mas não é só porque a escola que vai ensinar o japonês, que a escola ensina, eu não preciso me preocupar, não. Vai atrás também. Estuda o japonês, acompanha, estuda junto com eles. Olha que legal. Você, além de você estar aprendendo, você vai estar estudando com ele, que vai estar dando um incentivo maior para a criança estar estudando japonês também, o que vai ser muito bom para ele no futuro. Então, eu achei legal o apelo que ela fez, assim, para as mães estarem aprendendo japonês para estar comunicando com o filho, pela questão dessas duas línguas, e um apelo, assim, para manterem o português em casa, aqueles que são brasileiros. Eu não falo da questão só do português, sei lá, se os pais são americanos e estão aqui, mantenham o inglês em casa, é a questão da língua materna, é o elo de afetividade familiar que eu falo, né? Então, eu só queria frisar isso daí. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos relacionados a essa questão da língua, de aprendizagem infantil, aí deixem nos comentários, que daí eu vou elaborar alguma coisa a mais, tá? Então é isso.